no sentido de ter outras igrejas com nomes, mas que levanta heresias, levanta mentiras. O senhor está sentindo que está perdendo as forças? Ou como o senhor vê isso dentro da escatologia? Ô Paulo, a sua pergunta é importante. Eu não quero aqui parecer, colegas, que eu estou de algum modo me esquivando, né, que eu vejo que o Paulo ele dá uma importância muito grande à questão doutrinária, né, a correta compreensão da mensagem. Isso é fundamental, né, porque a maneira como nós entendemos o texto bíblico, sem dúvida alguma, será determinante sobre a forma como nós reagimos a ele, né? Então, se eu entendo que a Bíblia é palavra de Deus, para usar a expressão paulina, né, é apta para instruir, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se eu entendo, né, que a Bíblia é a palavra de Deus nesse sentido, é óbvio que a minha reação a ela e a reação, o reflexo, né, desse entendimento na vida será muito positivo. Mas eu estou convencido, Paulo, de que o grande problema do movimento evangélico brasileiro hoje, entenda-se aqui, colegas, a expressão movimento evangélico brasileiro como uma forma talvez um pouco genérica, mas aqui útil para me referir às igrejas que se definem como evangélicas, protestantes, e a gente sabe que há uma diversidade muito grande no Brasil hoje, né? A gente nem pode falar de um movimento evangélico coeso, né, em termos de doutrina, em termos de liturgia, em termos de governo de igreja, é uma variedade muito grande, sem dúvida. Embora a gente possa falar de doutrinas cardeais da fé cristã, né, que são aquelas crenças centrais, e nessas sim a gente pode dizer que há uma certa coerência. Mas veja, Paulo, eu percebo que a crise do movimento evangélico brasileiro hoje, ela é muito acentuada, ela é muito profunda, né? E ela se dá, sim, claro, em grande medida, justamente porque nós nos afastamos da mensagem da Bíblia, especialmente da mensagem do Evangelho. Né? Eu não vejo, Paulo, por exemplo, hoje na internet se fala muito, né, a ameaça liberal, a ameaça da teologia liberal, ou a ameaça a outras questões que a gente vê também que são colocadas, como, por exemplo, a, o, o Elson, né? O Elson até citou anteriormente a questão dos usos e costumes, mas eu vejo que há outros problemas muito mais profundos e que estão bem próximos de nós, na nossa realidade de comunidade de fé que nós vivemos, né? Nas nossas igrejas locais. Por exemplo, Paulo, eu vou colocar isso de modo bem prático agora. A gente vê em curso hoje, nas igrejas evangélicas, uma desumanização em nome da ortodoxia bíblica. Então você tem processos de desumanização que são excludentes, que ferem as pessoas. A gente vê as igrejas evangélicas hoje e as lideranças evangélicas se comportarem como empresários religiosos. Né? Eu até costumo dizer, Paulo, e os demais colegas que estão aqui, que no movimento evangélico brasileiro o crente se comporta como cliente, o pastor como um executivo religioso, né? Um empresário religioso. O púlpito cristão foi transformado numa espécie de balcão da fé, né? E Deus ele é visto como uma espécie de garçom celestial. Eu sou de uma geração de obreiros na Assembleia de Deus, Paulo, que nós fomos treinados para servir a igreja. Então, o senso de serviço. Hoje eu fico escandalizado quando ouço as pessoas dizerem, e me vejo bem antiquado, inclusive, nessa hora, né? Eu fico escandalizado quando ouço as pessoas dizerem assim: eu vou ao culto para receber a minha bênção. Eu tenho pavor de campanha, tá, Paulo? Eu tenho pavor de campanha. Não se ofenda os irmãos aqui que gostam, mas eu acho que o espírito de campanha em igreja evangélica é antagônico ao princípio do serviço cristão. Por que estou dizendo isso, Paulo? Porque eu fui treinado para servir. A ideia de que eu vou ao culto para dar o meu melhor a Deus, a igreja, a minha comunidade de fé, para ser útil de alguma forma. Né? A ideia de que eu vou ao culto não condicionando a minha relação com Cristo ao que Ele vai me dar. Então, se eu estou empregado ou desempregado, eu vou ao culto e sirvo ao Senhor e adoro a Ele com o meu coração. Se eu estou com câncer ou sem câncer, se eu estou com uma expectativa de vida de 30 anos pela frente ou de 2 anos pela frente, né, eu vou servir ao Senhor da mesma forma. É a teologia de Abacuque, né? Ainda que as ovelhas sejam tiradas, ainda que os animais sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E de algum modo, essa relação não utilitária com Deus e com o próximo, ela é
totalmente reforçada no ensino de Jesus. Mas veja o que se tornaram as igrejas evangélicas hoje, Paulo. Você fica 20 anos numa igreja. Por alguma razão, você sai dessa igreja e vai para outra igreja. Você não consegue manter como amigos seus, pelo menos, 3 pessoas dessa igreja onde você passou 20 anos ali congregando. Ninguém te liga. Ninguém procura saber como você está. Os pastores de hoje não têm perfil de pastor. Pastor que visita, pastor que senta para conversar, pastor que se move em direção a você. Porque ser pastor, para mim, é isso, Paulo. Então, veja, eu não tenho tempo aqui de desdobrar o assunto, mas eu estou citando alguns exemplos pontuais para mostrar a profunda crise que a igreja evangélica brasileira hoje vive, né? E que eu acho, Paulo, que não passa por uma questão de reafirmação de dogmas doutrinários ou de um determinado conjunto de usos e costumes, conquanto eu penso que isso seja importante, a gente precisa discutir isso, claro, mas eu acho que isso passa justamente pela compreensão do Evangelho, do discipulado cristão, eu entender o que é realmente ser um discípulo de Cristo, me parecer com Jesus, né, e assumir esse compromisso para mim. Né? Então a gente vive num movimento que é um movimento policialesco, né? É um movimento muitas vezes cruel. Eu conheço gente, Paulo, que porque adulterou, foi execrado da igreja. Mas essa mesma pessoa que adulterou é também a mesma pessoa que contribuiu durante 20, 25 anos com essa comunidade de fé. E por causa de uma falha moral pontual, ela foi escorraçada da igreja. Né? Gente ligando para outro pastor que acolheu ela, dizendo para não acolher porque ela tinha adulterado, tinha largado o marido e estava em outro casamento. Eu não estou aqui legitimando o adultério, Deus me guarde disso, não estou aqui legitimando a traição, não é isso, irmãos, que eu estou dizendo, ok? Eu estou falando da desumanização do movimento evangélico. Então, ou seja, o pecado do Paulo é maior do que tudo de bom que o Paulo fez para a igreja. Então você percebe que o crente, Paulo, ele opera com uma mentalidade, na psicanálise a gente fala de perversidade, né? A perversidade na psicanálise. Isso é uma forma de perversidade, né? Ou seja, você de crueldade. Então eu acho que se a gente não resgatar isso, Paulo, o movimento evangélico, ele continuará sendo um movimento em franco declínio, né? Só para encerrar a minha fala aqui, Paulo, a gente fala muito dos desigrejados, a gente critica muito os desigrejados. Mas por que esse movimento cresce? Será que não há questões entre nós que a gente precisa pensar e repensar? Né? Eu gosto muito da expressão, você já percebeu, né, Paulo? Repensando o meu cristianismo. Então, será que esse pessoal está saindo à toa? Será que esse pessoal está saindo realmente por questões banais? Ou há questões profundas envolvidas que a gente precisa pensar, né? Então, deixo aqui essa reflexão para os irmãos, estou aberto aqui a ouvi-los, estou aberto a divergências também, eu acho que é isso, né? A gente ser capaz de ouvir, dialogar, entender o ponto de vista do outro colega, e a partir disso a gente produzir uma reflexão teológica que seja saudável realmente, que nos leve a sermos uma igreja melhor, né? Essa é a ideia. Pois bem, meu irmão, mas não foge